Pronto, então a gente vai verificar aqui na função de segundo grau. Aí quem tiver saído da reunião dá para voltar. Não se preocupe não. É um pequeno problema que a gente está tendo aqui com as conexões. E aí dá certo. Então, função de segundo grau. Para resumir, ela vai ter essa forma geral, né? Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou pode ser também nesse formato. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ok? Função do segundo grau vai ser sempre nesse formato, né? Aí vocês podem também lembrar das equações de segundo grau. Aonde a gente tem que o A ele vai determinar a concavidade, ou seja, se o A for maior do que zero, eu vou ter uma concavidade para cima e um valor mínimo, né? Já já a gente também chega nessa parte de valor mínimo e valor máximo. O A menor do que zero, ele vai determinar que a parábola tem uma concavidade para baixo, como estão observando, e nós teremos também um valor máximo. E o C é o termo independente, onde a parábola intercepta o eixo das ordenadas, ou seja, onde essa parábola ela vai cortar o eixo Y. Deixa eu só ver aqui, o menino teve 3 pessoas que saíram e não retornaram. Foi que houve. Deixa eu ver, foi o Pedro, quem mais? Pedro, Fernando José e o Riquelme. Saíram e não retornaram. Deixa eu só mandar um recado aqui de novo no grupo. É, provavelmente internet. Esses dias aqui, pelo menos aqui, a internet também anda bem ruinzinha. Fica quase impossível dar aula. Só recolocar aqui o link. Então, continuando aqui, eu já botei lá o link no grupo. Então, você percebe, vamos lá. Vamos recapitular aqui. O A, né, o coeficiente A, ele determina a concavidade da parábola, ou seja, A maior do que zero, ou seja, A positivo, é a concavidade dela para cima, né? E o valor mínimo, porque o valor mínimo é justamente o valor do vértice aqui, ó, mínimo. Concavidade da parábola para baixo é quando o A é menor do que zero. E aí nós vamos ter um valor máximo. E o C, que é o tempo independente, é onde a parábola vai interceptar esse eixo das ordenadas. O eixozinho das ordenadas é determinado aí pelo o C, né, o coeficiente C. Zeros ou raízes de uma função de segundo grau. Então, dada a função f, né, ou seja, a função, né, definida por f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 2, calcule o zero dessa função. Né? Pegando aqui um rápido exemplo. Então,
Primeiramente, a gente pode determinar a sua concavidade. A concavidade dela vai ser a concavidade para cima, porque o A é positivo. O A sendo positivo, maior do que zero, a concavidade vai ser para cima. Igualar a função a zero, já que as raízes, né, ou zeros, elas fazem com que a função seja zero. Então, a gente iguala lá a nossa querida função a zero, né, x ao quadrado mais 3x mais 2 igual a zero. E a gente faz os cálculos. A gente pode fazer pelo delta, né, ó, x ao quadrado, né, menos 4 vezes 1 vezes 2. Fazendo as continhas, a gente tem que esse delta, ele é 1. O delta sendo positivo, né, o delta sendo maior do que zero, nós teremos duas raízes para essa função. Então, eu posso determinar ali o x, né, como sendo, lembrando, menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, ali vai ficar menos 3, mais ou menos quadrado de 1, sobre 2 vezes 1. Então, determinando os valores de x, nós vamos ter, então, o x1 ou x, uma linha, vai ser menos 2, né? E o nosso x2, ou x2 linha, vai ser menos 1. Por quê, né? É só a gente verificar aqui, se eu fosse fazer a divisão. Aqui seria x1, né? Ficaria menos 3 mais 1 dividido por 2. Mas menos 3 mais 1 vai dar menos 2, né? Ou seja, menos 2 por 2 vai dar menos 1. Aqui, x duas linhas, ou x2, ficaria sendo menos 1, né? Dividido por 2. Então, aqui vai ficar menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Por isso que nós temos essas raízes. x1 linha igual a menos 2, x2 linhas igual a menos 1. Aí, geometricamente ou graficamente, nós vamos ter esse ponto aí nas raízes. Ó. Menos 1, 0 e menos 2, 0. Isso colocando esses pontos em um plano cartesiano. Ou seja, teremos alguma coisa parecida com essa, né, nesse pequeno esboço. Aí nós temos as duas raízes, né, menos 2 e 1, colocando assim em ordem crescente. E a sua parábola, né, com a concavidade para cima, como é determinado pelo coeficiente A. Né? Aí, quanto a estudo de sinal, a gente vê mais para o final. Aí, o vértice da função de segundo grau. E a gente vai ver também esse negócio de valor máximo e valor mínimo. Então, se o A for maior do que zero, a gente tem, claro, a concavidade para cima, não vamos esquecer. Nós vamos ter o ponto de mínimo, ou ponto mínimo. É a concavidade para cima, e tá aí seria o nosso ponto mínimo, né? As coordenadas do vértice, vamos lembrar, xv e yv. Se o A for menor do que zero, nós vamos ter uma concavidade para baixo, e nós vamos ter esse ponto máximo, ou ponto de máximo. Tá aí o ponto máximo, que é o vértice, né, xv e yv, e o vértice dessa parábola, ele é determinado pelo, né, o xv, que é menos b sobre 2a, né, esse b e esse a são os coeficientes, e o yv seria menos delta sobre 4a.
Só que tem uma forma de você fazer isso. Uma outra forma, que você pegar o xv e substituir na própria função, né? Ou seja, o yv seria nada mais, nada menos do que você pegar o xv, substituir na própria função de segundo grau. Ele tem a função, você obtém lá primeiro o xv, depois substituir ele na função e ela vai lhe dar justamente o yv. É até a maneira mais simples, né? Porque você tem que calcular o delta, aí depois dividir por 4 vezes A. E lembrando que o valor máximo ou valor mínimo, ele é sempre dado pelo YV, pelo Y do vértice. No estudo de sinal da nossa função, nesse estudo de sinal da nossa função, aí nós vamos ter lá aqueles casos, né? Ou seja, se o A for maior do que zero, nós vamos ter a concavidade da parábola para cima, né? Aí nós vamos ter o primeiro caso, que seria se o delta fosse maior do que zero. Então nós vamos ter esse caso, ó, concavidade para cima. Como o delta ele é maior do que zero, eu vou ter duas raízes para essa função. Dois zeros. Então tá ali os dois zeros, né? Nós vamos ter então x1 e x2. Para valores menores, vamos dizer assim, para valores menores do que a primeira raiz, eu vou ter y positivo. E para valores maiores, né? Ou seja, eu vou só indicar aqui, valores menores do que a primeira raiz. A primeira raiz não é a primeira que você encontra, é a menor raiz que você encontra, tá? Então, para valores maiores do que a segunda raiz, eu vou ter y positivo. Já para valores entre as duas raízes, eu vou ter aqui um y negativo. Então, nesse caso, o y vai ser maior do que zero. Se o x for menor do que uma raiz, ou o x for maior do que a outra raiz. Então, y maior do que zero, se o x for menor do que a menor raiz, ou x maior do que a maior raiz. Aí vamos aqui. O y é igual a zero se o x for igual à raiz, né? Igual a qualquer uma das raízes. E o y menor do que zero se o x estiver entre as raízes x1 e x2. Ou seja, x maior do que a primeira raiz e x menor do que a segunda raiz. Se o A for menor do que zero, eu vou ter uma concavidade para baixo, tá? Então, tendo essa concavidade para baixo, eu também vou ter as duas raízes, porém a situação muda um pouquinho. Então, eu tenho lá as raízes x1 e x2, né? Então, para valores de x menores do que a menor raiz, eu vou ter um y menor do que zero. Para valores de x maiores do que a maior raiz, também eu vou ter um y menor do que zero, né? No caso do a sendo menor do que zero. E eu vou ter também y maior do que zero quando x estiver entre as duas raízes, né? Quando eu tiver valores para x aqui entre as duas raízes x1 e x2. Então, nesse caso, y vai ser menor do que zero se o x for menor do que a menor raiz, ou x maior do que a maior raiz. O y vai ser igual a zero se o x for igual a qualquer uma das duas raízes.
E eu vou ter um y maior do que zero se o x estiver entre, né, os valores de x estiver entre as duas raízes, né? Ou seja, entre o x1, né, que seria a menor raiz, e entre o x2, que seria a maior raiz. Eu também posso colocar dessa forma, x, né, ou seja, então, nesse caso, x é menor, x maior do que a menor raiz, e x menor do que a maior raiz, que isso coloca ele entre essas duas raízes. No segundo caso, nós vamos ter então o delta igual a zero. Então, para o delta igual a zero e a parábola com a concavidade para cima, né? Ou seja, A positivo e delta igual a zero, nós vamos ter esta situação, que é a parábola com a concavidade para cima. Aí nós temos aqui a nossa raiz, né? Ó, bem aqui, e ela justamente coincide com o vértice da parábola. E nós vamos ter valores positivos para y, tanto para valores de x maiores do que a raiz, quanto para valores menores do que a raiz. E se tiver o valor igual à raiz, o y vai ser zero, né? Porque ele é raiz da função. Então, nesse caso, nós vamos ter y maior do que zero se o x for diferente das raízes, né? Lembrando que nós vamos ter uma raiz normal, ou como o povo chama também de raiz dupla, sendo que é uma coisa só. Então, nós vamos ter aí y maior do que zero se o x for diferente das raízes. Y igual a zero se o x for igual às raízes, ou for igual à raiz. E nós vamos ter só esses dois casos para o delta igual a zero e a concavidade da parábola ser para cima. Se a concavidade for para baixo, nós vamos ter aqui uma diferençazinha, né? Como vocês já viram. A concavidade é para baixo, a raiz ali que coincide com o vértice da parábola. Então nós vamos ter ali, né? Tá aparecendo até uma carinha triste aqui, tem aqui o zoinho. Então aí você observa que nós temos ali valores negativos, tanto para valores de x menores do que a raiz, como valores de x maiores do que a raiz. E claro, o y vai ser zero se o x for igual à raiz. Então, para o delta igual a zero e o a sendo negativo, eu vou ter y menor do que zero se o x for diferente das raízes. Aí eu vou ter, então, o y igual a zero se o x for igual às raízes. A única coisa que vai ser igual de uma para outra é isso. Né? Ó, perceba. Y igual a zero se o x for igual às raízes. Isso não muda. Agora, o que vai mudar com a concavidade vai ser isso. Concavidade para cima, y maior do que zero se o x for diferente das raízes, no caso do delta igual a zero. E aqui na concavidade para baixo, y menor do que zero se o x for diferente das raízes. Isso para o delta igual a zero e aqui o a sendo negativo, né? Aqui o a sendo menor do que zero. Só para não esquecer, aqui a sendo maior do que zero. O nosso terceiro caso, que se desmembra em outros dois, né? Como a gente já viu, é o caso do delta ser negativo, do delta ser igual a zero. Não, menor do que zero, perdão. Então, nós vamos ter ali o eixo x, e como a gente sabe, para o delta ser negativo, ou no caso do delta sendo negativo, eu não vou ter nenhuma raiz, ou seja,
a parábola vem, vamos lá, a parábola vai, desce e sobe de novo, né? E aí, pum, tem um monte de cruzinha ali. Ou seja, então eu vou ter ali valores positivos para todo e qualquer valor de x. Ou seja, eu vou ter y positivo para qualquer valor de x que eu tiver aqui. Né? Porque ela não vai tocar o eixo x, então eu vou ter y maior do que zero para qualquer valor de x pertencente aos números reais. Agora, no caso do A ser negativo, ou seja, com cavidade para baixo, aí a situação se inverte, porque percebe que a parábola vai, né? Ela sobe, desce, não toca o eixo x, então eu vou ter valores negativos. Então eu vou ter y menor do que zero para todo e qualquer x pertencente ao conjunto dos números reais. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, deixa eu só ver aqui, deixa eu só me corrigir, deixa eu ver então quem está presente, quem estava, né, pelo menos, deixa eu ver, o Fernando José, a Cauane, Eduardo, o Pedro, né, naquela hora que ele entrou, Pedro, Rafael e o Riquelme, a Sara e a Valesca, né, certo. Bom, vamos lá, falando sobre a nossa... Bom, deixa eu ver aqui. Certo, a Cauane tem uma dúvida, né? Não é sobre o conteúdo? E o que seria? Assim, se eu dou nota de frequência. A nota de frequência, ela eu conto como ponto extra, viu? Que eu vou verificar quem esteve presente em todas as aulas. Tá certo que nem toda aula dá para estar presente. Aí eu coloco como ponto extra. Aí sim, né? Falando sobre a nossa atividade avaliativa de amanhã. Bom, bem, eu vou colocar ela no horário, 7 horas. Aí vocês têm o dia todo para fazer, como se fosse uma parcial mesmo. A, vão ter lá as 10 questões. Você praticamente não vai nem precisar colocar o nome, porque vai lá ter seu nome, você seleciona o nome. Não, primeiro a turma, depois o nome, e aí parte para resolver as questões. Ok, pessoal? Aí o material. Mas já chegou quase terminando a aula. Aí pronto, quanto aos cálculos, o que eu vou pedir que vocês façam? Eu vou pedir que vocês peguem esses cálculos, aí me mandem pelo PV. Porque se você mandar no grupo, né, aí provavelmente vai ter um gaiato que vai ver os cálculos, né, vai resolver a prova, aí resolver a atividade, aí é 10, né? Sim, aí e vocês me mandam lá pelo grupo, pelo privado mesmo. A atividade vai ser sobre esse conteúdo que eu dei agora, ou seja, essa aula de revisão vai ser para amanhã, assim como a última aula que teve quarta-feira. E aí eu coloco esse material no grupo para vocês darem uma estudada. Né? Aí tem as aulas gravadas também, né, para pegar, dar uma revisada. Mas a atividade vai ser inteirinha sobre função de primeiro grau e função de segundo grau.
só isso. Aí a Maria Vitória chegando agora, quase terminando a aula. Mas não se preocupa não, viu? Eu vou colocar a aula gravada. Porque meus irmãos estavam com o celular, minha irmã estava fazendo a atividade dela, a prova dela. Aí eu não tinha como pegar e entrar logo, né? E ela Uhum. também tinha que enviar, porque ontem estava faltando internet. Aí veio chegar ontem à noite, aí não estava mais tempo. Aí o outro celular da minha mãe descarregou. Aí pronto, não tinha como participar. Certo, certo. O problema de internet é geral, né? Até aqui ontem também tinha uns probleminhas de internet. Mas não se preocupa não, eu vou colocar a aula gravada no grupo, aí você dá uma olhadinha. Tá bom, obrigada. Pois, pessoal, então... Pois é, aqui também foi mais ou menos desse jeito. Pois é, Mas é pessoal. Pois... porque tinha faltado energia do Santo Antônio, e a nossa internet é quase do Santo Antônio, aí não teve como mais, aí tinha faltado. Vixe, mas aqui foi um problema geral mesmo que deu. Porque mudou de operadora, aí estão mudando isso, o sistema todo e aí tá desse jeito. Tudo bem, pessoal. Então, ó, a nossa aula de hoje era para isso, para dar uma revisada, né, e falar sobre a nossa atividade avaliativa, que eu vou contar também como parcial amanhã. Então, pessoal, só agradecer aí a presença de vocês, a participação, e desejar a todos aí um bom dia, bons estudos, né? Aí amanhã vai ser só essa atividade, não vai ter aula, tá? Vai ser só essa atividade que eu vou colocar no grupo. Ok, pessoal? Então, até semana que vem que a gente corrige essa atividade. Então, pessoal, tchau e boa semana a todos.